Hora de falar sobre Dorival Júnior, que segue causando contra o Flamengo, especialmente na frente ou na condição de técnico do São Paulo. Nesse domingo, Dorival foi ao Rio de Janeiro, mesmo com o São Paulo afundado em problemas dentro e fora de campo, e arranjou um empate contra o super favorito e melhor time, o Flamengo. O Flamengo até abriu o placar 1-0 com o gol do Léo Pereira. No segundo tempo também saiu o gol do Caleri, que não marcava há bastante tempo. Queria destacar o retrospecto do Dorival como treinador do São Paulo contra o Fla. São 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates. Dorival Júnior nunca perdeu para o Flamengo dirigindo o São Paulo. Depois da partida, o Dorival disse o seguinte sobre o atual momento do tricolor, abre aspas, é talvez o momento mais negativo da história do São Paulo. Temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso CT. Olhem as 2 partidas que o Osório fez. A equipe vem melhorando. Tenho certeza de que estamos melhorando e no caminho certo. Só sobre essa situação da blindagem, muitos problemas têm surgido nos últimos dias. Acusação contra o ex-presidente, tentativa de expulsão do atual presidente, São Paulo fechando com 65 milhões de reais de prejuízo nos 5 primeiros meses do ano. Para completar, atrasos com o elenco, o Enzo Dias não quis jogar, nem se colocou à disposição por conta de salários atrasados, o Alan Franco pediu para ser negociado, São Paulo liberando atletas da base que não seriam tão aproveitados, enfim, um verdadeiro caos no São Paulo, que ao menos conseguiu um empate importante contra o Flamengo para se distanciar da zona do rebaixamento. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponto, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. A informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Nós estamos olhando para o mercado e tem caras como o Arthur vindo por empréstimo. Não é o ideal. O ideal é o São Paulo comprar o Arthur, com certeza. No entanto, o São Paulo ele não pode enxergar o Arthur de 36 milhões como uma grande solução e única. Isso é muita falta de visão. O São Paulo contratou o Cauli, que acabou nem entrando em campo no último jogo. Eu enxergo como uma ótima notícia, porque é um tipo de jogador que vai custar 26 milhões pro São Paulo. Então o São Paulo não firmando com o Cauli, ele economiza uma grana bacana e pode contratar um meia, como por exemplo o Alan Guimarães, que é um meia que estava no Portimonense, jogando no Palmeiras, está no radar do São Paulo sim, e é o tipo de jogador que o São Paulo pode colocar no lugar do Cauli e ele entregar até muito mais. O Cauli chegou numa preguiça absurda, então por que não o São Paulo colocar ali o Alan Guimarães, por exemplo? Mas depois falaremos sobre o meia. Não comprando o Cauli, por que faz tanto sentido comprar o Arthur? O Arthur, na minha maneira de enxergar futebol, ele é o melhor jogador do São Paulo ao lado do menino aí, o Marcos Antônio. Perder o Arthur hoje é uma catástrofe. Perder o Arthur hoje é um absurdo gigantesco. Porém, como é que você pode olhar para o Arthur de 36 milhões e falar é a última solução? Não é. A última solução seria você trazer um cara igual o Cebolinha, por exemplo, que é um cara que viria de graça do Flamengo. Mas o Cebolinha, nós já falamos sobre ele e eu não tenho nenhuma atualização sobre ele por enquanto. O que me pegou dessa vez foi ver a situação de Luiz Araújo lá no time do Flamengo. O Luiz Araújo, o que tá pegando? Só para você ter uma ideia, ele já tá bastante escanteado
errado no time do Flamengo desde que eles levaram pra lá Carrascal e Plata. Tinha Samuel Lino, Arrascaeta, Bruno Henrique e também o Pedro. Não sobrando espaço, então, para o jogador Luiz Araújo. Ele até entrava de vez em quando, mas não é o cara que o Flamengo olha e fala, opa, aqui tem o Pedro, aqui tem o Arrascaeta, aqui tem o Bruno Henrique, e esse aqui é o Luiz Araújo, também dono da posição. Não é. Luiz Araújo hoje ele não é dono de nada no Flamengo e preferiram até mesmo aquele Gonzalo Plata, que é um jogador mediano de tudo, e eles escantearam o Luiz Araújo. O time do Flamengo pagou o Luiz Araújo 40 e poucos milhões de reais. É quase o valor do Arthur. É praticamente o valor do Arthur. Isso que o Flamengo pagou. Quanto será que o Flamengo venderia hoje o Luiz Araújo? Quando você pega um cara igual ele, fica 2, 3 anos com o cara, você vai desvalorizando ele, porque o tempo tá passando. Quando você coloca esse cara do banco, aí ele passa a valer muito menos, mas muito menos mesmo. Então hoje o Luiz Araújo ele não vale nem metade do que ele custou para o time do Flamengo. Dito isso aí, se você concorda comigo, que tem que concordar, não tem lógica. Hoje o Luiz Araújo ele tem que valer metade. É 3 anos mais velho, banco de reserva, não faz sentido o Flamengo querer recuperar o investimento de 3 anos atrás, não tem lógica. Então ele vale a metade, no máximo a metade, até menos. E aí ele fica sendo mais caro, o Arthur, do que o Luiz Araújo. O Arthur passa a valer muito mais do que o Luiz Araújo numa lógica de mercado. Aí o São Paulo tem que comprar o Arthur ou dá pra comprar um cara igual o Luiz Araújo? Um cara igual o Cebolinha, que viria de graça. Você fecha com o cara, ele está livre pra assinar pré-contrato. Ele fica livre definitivamente em dezembro. Então virou o ano, Cebolinha é jogador livre. Quem assinar um pré-contrato com ele agora, leva o cara. E o Luiz Araújo, ele tem ainda um adendo. Ele tem um a mais, que ele é jogador da equipe de base do São Paulo. Quando ele nasce pro futebol, ele nasce ali naquela época do Rogério Ceni, que o São Paulo vende com Leco, David Neres, Luiz Araújo e traz Marcinho e Morato. Então ficou faltando o Luiz Araújo pro São Paulo. Esse é o jogador que ficou faltando aqui. Aí agora, o São Paulo em franca reformulação, o São Paulo trocando jogadores. Olha aí, o São Paulo trazendo o Aurélio Buta, quando tinha Mailton, quando tinha aí o Mike, quando tinha o Igor Felisberto, quando tinha o Cedric, quando tinha o... Tem mais um ainda que eu não lembro agora. Esqueci. Tinha muito lateral e do nada o São Paulo quis o Aurélio Buta. Então as trocas de jogadores estão acontecendo. Aí agora eu olho pro Luiz Araújo e eu vejo que o Flamengo tem 2 notícias quentes. Uma delas é a contratação do Almada. Então o Almada vai chegar lá e não vai tirar o Pedro nem o Arrascaeta, pode ter certeza. Ele vai jogar por ali, tirando espaço de Cebolinha, tirando espaço do Luiz Araújo, pode ter certeza disso. E se não bastasse, o Flamengo entrou hoje, uma notícia de que o Flamengo poderia querer contratar Luiz Henrique. Luiz Henrique é aquele jogador que era do Botafogo, foi embora pra França, ele foi pra seleção brasileira, jogou Copa, é o ponta direita que jogou contra o São Paulo, um baita jogador de bola, canhotinho, ele joga muito. Então, o Flamengo pode querer o cara também. Só de entrar no radar, só de entrar na discussão, já demonstra que o Flamengo não quer mais contar com o Luiz Araújo. Então é um jogador que, pro São Paulo, ele poderia cair como uma luva imediatamente. É um São Paulo em reconstrução. É um Flamengo também em reconstrução. Só que agora o São Paulo não é mais o coitadinho da rodinha. Agora o São Paulo tem um aporte financeiro de um patrocínio que já fechou com ele. Então a coisa começa a ficar boa desde já. Não tá mais assim horroroso, tenebroso. Vamos cair, agora lutar por 20 pontos. Não tem isso não. Agora o São Paulo ele vai conseguir montar um time de qualidade, ele vai montar um time competitivo e tentar fazer a sua história de uma maneira que nunca deveria ter parado, que é entrando numa zona onde foi sendo roubado por diretores e presidente, e agora o São Paulo tenta respirar novos ares, e isso é o que pega muito pro torcedor são paulino voltar a ter esperança e apoiar definitivamente esse time aí. Arthur, nada contra, muito pelo contrário. Sou muito a favor do São Paulo comprar o Arthur. Agora, não dá para descartar que o preço do Arthur, sendo o dobro, talvez, do Luiz Araújo, sendo muito, mas muito mais do que um Cebolinha que vai pedir luva, mas hoje vai ficar livre no mercado, não tem cabimento nenhum o São Paulo somente olhar para o Arthur, fechar a visão e falar, é só isso que tem para hoje. Não é. O São Paulo já chegou para Lucas Moura e falou, Luquinhas, vou querer renovar com você sim, mas a nossa realidade financeira é outra. Então nem Lucas Moura, que é ídolo, que é base, que é campeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, campeão de Supercopa, nem Luquinhas Moura pode dar essa peitada. Então, o São Paulo tem convivido com uma reformulação que está acontecendo desde já. O São Paulo está tentando se desfazer de alguns jogadores. E apareceu agora uma sondagem pelo jogador André Silva. O São Paulo já falou, se aparecer uma proposta eu converso. O São Paulo quer se livrar de um monte de caras, principalmente caras que estão aqui encostados há muito tempo. Não pingou proposta pelo André Silva ainda. Devem estar fazendo proposta direta pro jogador e não fazem pro São Paulo porque o jogador rebate todas de bate pronto. Chega uma proposta pro jogador, ele bate, nem chega pro São Paulo. Por que isso? Porque o
jogador é acomodado. Ele quer ficar no São Paulo. Ele já falou, ele cruza o braço e fala, aqui daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é o que eu gosto mesmo, é de ficar aqui no São Paulo. E isso tá causando um desgaste enorme. Só que o André Silva, ele é um probleminha quando você tem Caleri e Luciano. Alguns torcedores do São Paulo começam a fazer um protesto bastante singelo, não sincronizado, não é um protesto gigantesco contra Caleri e Luciano, mas começa um zum de que Caleri e Luciano teriam encerrado sua trajetória pelo São Paulo. E isso, se você não bota uma fé, pra mim é muito claro e notório. Não tem mais nem ambiente. Se o São Paulino hoje ele vai largando mão do São Paulo, se o São Paulino hoje ele vai ficando desgostoso do São Paulo, se ele vai assim perdendo a esperança, não é porque o Sabino e o Domingos Duarte não vão jogar bola. Não é porque o Lucas Ramon e o Wendel não vão jogar bola. É porque o ataque não compete. Quando você pega o Palmeiras pela frente e o Flamengo, o nosso ataque não compete. O Caleri briga com o Gustavo Gomes, ele fica aquela... ganha o lateral e sai todo pomposo, sorriso. E perde lateral, sai reclamando com o juiz. É o que tem pra hoje. O São Paulo não consegue mais confiar no seu centroavante. O Gonzalo Tapia estava até melhor do que o Caleri. Rian Francisco é a grande esperança junto com o Gustavo Santana, mas o Dorival, esbarrando em alguma dificuldade que ele tem lá, ele simplesmente não coloca Rian Francisco e Gustavo Santana. E isso tá muito errado. O Dorival Júnior, ele sabe utilizar a categoria de base. O Dorival Júnior, ele deu errado com o Caleri agora. Dorival já começa a balançar no cargo muito por conta de Caleri e Luciano, que ele não mexe. O Dorival, ele foi o cara que protagonizou o Luciano no banco de reservas para jogar Nestor e Rato. Ele colocou o Caleri, é verdade, mas o Caleri era outro, estava muito melhor. E o Lucas Moura, então olhar hoje para Caleri e Luciano jogando juntos, caras que já provaram por A mais B, que não estão dando certo jogando juntos, é muito curioso porque o Dorival está insistindo nesses caras. Então trazer o Luiz Araújo para agora, ou até mesmo Cebolinha, tentar os dois. É claro, trouxe o Vitor Sá, tem o Arthur, tem o Ferreirinha, não faz nem sentido você inflar o time ali também colocando o Luiz Araújo e Cebolinha. Agora, para um plano de futuro, um plano onde você já sabe que as suas finanças serão muito mais equilibradas e que esses dois jogadores vão ter ótimas, mas ótimas e simples oportunidades de mercado, simplérrimas, o São Paulo não pode deixar passar as oportunidades. E aí, fala comigo, Luiz Araújo ou Arthur? Qual que é a parada? Eu acho que o Arthur é maravilhoso, mas custa muito caro. Agora, camisa 9 e camisa 10 é reformulação. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.